Boa noite a todos. Meu nome é Jonatas, né? Professor. A pedido de alguns alunos, eu vou, nesse vídeo, vou explicar um pouco sobre o osciloscópio, fazer uma breve introdução, tá? E no final do vídeo, eu vou fazer o exercício número 1, tá? Vou fazer também o exercício vou fazer, deixa eu ver, o penúltimo exercício aqui, ó. Tá bom? Esses dois exercícios. Então vamos lá. Uma breve introdução. Então a gente tem uma onda senoidal aqui na tela, certo? E temos alguns conceitos. Primeiro conceito, a gente tem que de período aqui embaixo, ó, período, tá? Pessoal, o que é período? É um intervalo de tempo em segundos que o sinal elétrico periódico necessita para completar o seu ciclo, tá? Então quer dizer novamente que ele tem que fazer um ciclo. O tempo que ele demora para fazer um ciclo é o período, tá bom? Se eu pegar essa parte do sinal, isso aqui é outro período, tá, pessoal? Isso aqui é outro período, tá bom? Então laranjinha é outro período, tá? Vou voltar aqui. Então o vermelho, tá? É o primeiro período. E o laranjinha é outro período, tá? Isso ao longo do tempo vai para sempre, vai alternando, vai ter inúmeros períodos no sinal. Mas o que me importa é pegar, vamos lá, ó, o início e o fim do período, para ele completar o seu ciclo. Isso é importante, tá bom, pessoal? Pega aqui, ó, completar o seu ciclo. Então, para ele completar o ciclo, ele necessita só dessa parte. Se eu pegar o azulzinho aqui, ó, esse azulzinho, pessoal, é outro período, que são iguais ao longo do tempo. Então, para mim analisar um sinal, eu preciso do quê? Somente de um pequeno intervalo de tempo que o sinal vai começar e vai acabar. Bom, deixa eu pegar aqui. Então, eu preciso pegar somente um pedaço do sinal. Opa. Preciso pegar esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui. Somente esse pedaço já dá para mim achar o período do sinal, tá bom? É só o ciclo completo do sinal, certo? Tá bom, frequência. O que é frequência? Frequência é uma fórmula que a gente acha 1 sobre T, que é o número de ciclos que o sinal elétrico, vamos lá, ó, o número de ciclos que o sinal elétrico possui em um intervalo de tempo de 1 segundo. A unidade dessa grandeza é o Hertz, tá bom? Então, para me achar a frequência, é só aplicar a fórmula, tá bom? Muito bem. Dita essa introdução, a gente tem o osciloscópio, tá bom? A gente tem o osciloscópio. Opa, só um minutinho.
Pessoal, o osciloscópio, ele tem na tela dele, tá? Ele tem o visor dele, tá bom? Tem os botõezinhos que a gente já viu em sala de aula como calibrar, tá? Então esse roteirinho aqui, pessoal, a gente usa para calibrar, a gente viu em sala de aula, a calibração do osciloscópio. Então para mim começar a mexer nele, eu preciso calibrar, tá bom? Só que ele tem uns botões, depois de ter feito a calibração, eu tenho o botão do canal 1, que é o volt de divisão, tá? Do canal 1, vamos colocar aqui, ó, canal 1. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então o canal 1, ele tem o volts de divisão dele, tá? E o canal 2 também tem o volts de divisão dele, tá bom? E para os dois canais, eu tenho segundos por divisão. Muito bem. Vamos lá então. Então a gente tem aqui a tela do osciloscópio. Esse é o osciloscópio, ponto de prova. Aqui, pessoal, ó. A gente chama de divisão no osciloscópio. O que é uma divisão no osciloscópio? É o quadradinho. Cada quadradinho que tem na tela do osciloscópio a gente chama do que? Divisão. Então vamos lá. Ó, esse quadradinho aqui, ó, é uma divisão. Esse quadradinho é uma divisão. Então o osciloscópio ele é feito de várias divisões, tá bom? Muito bem. Cada divisão, pessoal, tem o que? Tem a subdivisão. Então ele tem 0,2 divisão para cada traço. Tá vendo aqui os tracinhos? Vamos aproximar aqui, ó. Então esses tracinhos, opa. Esse tracinho aqui, pessoal, ó. Esse tracinho aqui é a subdivisão, tá? Da divisão, tá bom? Que vale, ó, 0,2 divisão para cada traço. Por que 0,2? Porque se eu pegar, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui comigo. Se eu pegar, opa. Aí não tá aí, peraí. Aí, cadê? Aqui. Se eu pegar a 0,2, deixa eu aumentar o texto para vocês enxergarem. Vamos pegar aqui e vou mudar a letra, a cor da letra. Certo? Então se eu pegar 0,2 vezes 5, por que vezes 5? Dá igual a 1, tá? Por que vezes 5? Ó, se a gente for contar aqui, ó, cada divisão vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos, tá bom, pessoal? 5 espacinhos forma o quê? Uma divisão, tá certo? Uma divisão. Muito bem. Dito tudo isso, então o osciloscópio, a telinha dele, esses quadradinhos que tem na telinha dele, pessoal, são as divisões, tá bom? Vamos lá, aqui ó. A telinha tem as divisões e cada divisão ele tem os tracinhos que são as subdivisões. Muito bem. A gente já feita a calibração do instrumento, que a gente já fez em sala de aula, tá? Vamos supor que apareça na nossa telinha, usando o gerador de sinal, esse sinal aqui no osciloscópio, tá bom? Eu vou ter esse sinal aqui no osciloscópio, tá? E eu vou fazer a leitura desse sinal, tá bom? Então a gente vai ter aqui, ó, o volts de divisão, tá, pessoal? Daqui, ó. Eu tenho volts de divisão de quem? Do canal 1, tá? Do canal 1, tá certo? Ele tá marcando o que, ó? Ele tá marcando 1, tá bom? Então aqui, ó, vamos voltar aqui em cima. Eu tenho então no canal 1 aqui, pessoal, ó, eu marquei volts de divisão, eu selecionei a escala de 1, tá certo? Foi isso que tá lá embaixo. Aqui, ó. Então no canal 1 eu tenho a escala de 1.
volt divisão. Olha aqui, ó, apareceu volt divisão. Ah, o que que é divisão? A divisão a gente sabe que é o quadradinho, certo? Então, olhando isso, eu sei que cada divisão vai ter o que? 1 volt. Então, cada divisão vai ser 1 volt. Muito bem. E o volt, pessoal, para quem se lembra, o volt, ele é o que, pessoal? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. O volt, opa. O volt, pessoal, é a amplitude do sinal, tá bom? O volt, pessoal, é a amplitude do sinal, o tamanho dele aqui, tá certo? Então, vamos contar comigo? Vamos lá. Vamos contar, tem que contar. Vou contar aqui, ó, com a cor. Vou colocar um rosinha aqui, tá bom? Então, opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma divisão, certo? Duas divisão. Então, se tá com 1 aqui, opa, 1, então eu tenho 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, tá bom? E aqui, pessoal, ó, tá pegando bem no meio da divisão. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 4,5, certo? 4,5, 5,5. Opa, 4,5, 5. Então, eu vou ter aqui, pessoal, ó, na leitura desse sinal, eu tenho que 5 volts, tá? Que é o que? Tensão de pico a pico. Muito bem. Vamos voltar aqui agora. Vamos voltar. Fiz bastante rascunho aqui. Vamos lá. Então, eu descobri que é 5 volts a amplitude. Tá bom? Primeiro passo, a gente achou que é 5 volts o que? A amplitude desse sinal é 5 volts, tá bom? Agora aqui do lado, eu selecionei na minha escala time divisão, tá bom? O que que é time, pessoal? Ó, vamos lá, vir aqui em cima, ó. Vamos ver aqui em cima. Ó, eu vou selecionar aqui, ó, time divisão, tá bom? O que que é o time divisão, pessoal? Nada mais é do que o período, pessoal. É na horizontal, tá bom? Vamos voltar aqui, ó, mais um pouquinho no slides, aqui em cima, ó. Olha aqui, pessoal, o período aparecendo aqui, ó. Esse período, esse time divisão é o período, tá bom? Então vamos lá. Ó, então se eu selecionei 5 volts no período por divisão, o que significa? Que a cada divisão aqui, pessoal, ó. Agora eu vou apagar aqui um pouquinho. Agora a gente vai trabalhar com o quê? Com período. O período é, ó, na horizontal. Opa. O período, ele é na horizontal, tá certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, o período na horizontal, tá certo? Então, eu tô querendo dizer que eu tenho 5 volts. 5 volts por divisão. Só que tem aqui, ó, milissegundos, tá bom? Tá escrito aqui, ó, milissegundos, certo? Então, cada divisãozinha aqui, pessoal, na horizontal vai ter o quê? 5 milissegundos. Cada divisãozinha na horizontal vai ter 5 milissegundos, tá bom? Vamos fazer a conta? Para começar, para fazer essa conta, primeiro de tudo, deixa eu apagar aqui. Esse aqui vamos tirar fora. Vamos limpar um pouquinho a nossa telinha aqui. Vamos limpar um pouquinho. Primeira coisa, eu tenho que achar o início e o fim do sinal, tá bom? Vou supor que o início dele está começando aqui, tá bom? Ó, está começando. Ai, tá ruim. Aí tá começando aqui. Nossa, tá ruim. Tá ruim de selecionar isso aqui. Vamos ver se aqui melhorou aqui. Então vou supor que o meu início do meu sinal é aqui, ó. Tá? Isso aqui é o... Deixa eu colocar aqui na tela. Ai, peraí. Início.
Bom, vou deixar aqui. Então esse cara aqui, ó, é o início. Bom, belezura, temos o início. Só que a gente tem que ter um fim, né? Tudo que o ciclo tem que chegar ao fim. Como eu vou saber que vai chegar ao fim? Quando ele começa a repetir. O segredo é esse, quando ele começa a repetir. Então ele vai, ó, se a gente analisar aqui, ó, ele sobe, desce e começa a subir. A partir desse momento aqui, pessoal, ó, a partir desse momento para frente, ele vai se repetindo, e repetindo para sempre. Então, o início e o fim, ó, o início é aqui, tá bom? E o fim, opa, muito bem. Então, eu tenho 5 milissegundos por divisão. Então, eu tenho 5, tá? 10, 15, 20. Tá bom? Então, eu vou ter o período de 20 milissegundos, que é igual ao período. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá. O voo de divisão estava em 1. Cada divisão, que é o quadrado, né? Vertical, vale 1 volt. Time divisão, 5 milissegundos de divisão. Cada divisão, que é o quadrado. A horizontal vale 5 milissegundos. Então, aqui, ó, explicando o que eu fiz. Eu tenho, ele começou, nesse caso, ele começou início, ele começou aqui, tá? E finalizou aqui a onda. É a mesma coisa, não vai mudar em nada. Eu vou ter 5, 10, ó, 4 divisões horizontais. 15, 20, tá? Ou 4 divisões vezes 5 milissegundos, tá? Você pode fazer 4 divisões vezes 5 milissegundos, também vai chegar igual a 20 milissegundos, tá bom? Beleza. E daí, aqui também tem, ó, a amplitude. Amplitude, igual ele contou, tem uma, duas e meia, uma, duas e meia. 2,5 vertical em cima e 2 vertical embaixo. No total vai ter 5 vezes 1. Tá? O que é o 1? Aqui, ó, o 1, que é a escala que você selecionou. Tá certo? Então, a amplitude de quem, pessoal? Desse sinal aqui, ó, a parte da amplitude do sinal, que é amplitude é vertical, ou a famosa tensão de pico a pico. Amplitude ou tensão de pico a pico do sinal, tá? 2,5 divisões vezes 1 volt dá pico 2,5, tá? Em cima. E a pico, que é a amplitude, tá dando 5 volts, tá? Foi o que a gente fez aqui anteriormente. O período, a gente tem 4 divisões, vezes 5, que é a escala, um período de 20 milissegundos. Usando a fórmula frequência é igual a 1 sobre período, 1 sobre 20 é igual a frequência de 50 Hz. Muito bem. Feito tudo isso, aqui, para quem não conhece, pessoal, é um osciloscópio digital, tá? É muito mais fácil trabalhar, mas muito mais fácil. Dito tudo isso, vamos fazer o exercício? Vamos lá. Primeiro passo, a gente vai olhar aqui, ó, volts de divisão. Bom, volts de divisão, certo? Volts de divisão. O que é volts de divisão? Vamos lá olhar lá em cima. Volts de divisão
tá? Ó, voos de divisão, pessoal, olhando no osciloscópio. É aqui, ó, voos de divisão. Ele representa o que, pessoal? Amplitude. Tensão de pico a pico, tá? Então, voos de divisão meçam amplitude, tensão de pico a pico. E tem as escalas deles aqui em volta, tá bom? Ó, as escalas deles aqui em volta. Time divisão, o que é time divisão? Time divisão é período. E tem as escalas dele aqui em volta. Então vamos lá. Volt divisão. Volt divisão é amplitude vertical. Certo? Time divisão já é o contrário. É período horizontal. Muito bem. Gravem esses termos. Volt divisão, time divisão do osciloscópio. Vamos analisar o sinal agora. Primeiro passo, a gente determinar o início e o fim do sinal. Eu vou falar que ele começa aqui, tá bom? E que ele termina aqui. Por que ele começa aqui e termina aqui? Porque, pessoal, ó, aqui ele foi, subiu, desceu. Aqui, observa comigo, em outra cor. Observa comigo em outra cor. Ele vai subir e vai descer. E daí ele vai, ó, em outra cor aqui, ó, o azul. Ele vai subir e vai descer. Vai. Então, ao longo do tempo, ele vai fazer esse mesmo, o que? Ciclo. Então, lembrado lá da definição de período? Ciclo. Então, o ciclo, pessoal, é isso aqui primeiro, já serve para medir o período, tá? Período na horizontal. Bom, muito bem. Vamos ver as escalas da horizontal. Opa, nossa. Vamos ver a escala da horizontal? A escala da horizontal, time divisão, 1 milissegundos por divisão. Quantas divisões a gente tem? 1, 2, 3, 4 divisões, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, 4 divisões vezes 1 milissegundos. Então vai me dar um período de 4 milissegundos, tá? A frequência, pessoal, é só aplicar a fórmula. Eu não vou fazer a frequência, porque é só aplicar, vamos lá, a fórmula, a gente achar ela aqui em cima. Ó, a fórmula da frequência, tá aqui em cima. Eu não vou fazer a frequência, é só aplicar na fórmula. Bom. Agora, amplitude, vamos lá. Amplitude é vertical, tá? Amplitude é vertical. E ela tem aqui a escalinha dela, ó. Contar a amplitude. 5 volts de divisão. Então, o meu sinal na vertical, a amplitude dele é... Vamos marcar aqui, ó, a amplitude dele, ó. E vamos contar. Eu tenho uma divisão, 2 divisão, 3 divisão. Certo? Então, eu vou ter 3 divisão vezes... Opa! Eu vou ter 3 divisão vezes 0,5. Vai dar quanto de tensão de pico aqui, ó? Aqui é pico, tá? Ah, e quanto que é a tensão de pico? Muito simples. Tensão de pico a pico é igual a 2 vezes... Vamos mais para dentro. Vamos colocar aqui. Tensão de pico a pico é igual a 2 vezes a tensão de pico, tá?
Então, a tensão de pico é igual a tensão de pico a pico, certo? Dividido por 2. Voltando aqui, se eu tenho 3 vezes 0,5, eu tenho 1,5 VPP, tá? E qual que é a tensão de pico? É igual a 0,75 volts, tensão de pico. Beleza? Esse sinal aqui é uma pegadinha. Por quê? Se vocês observarem ele, vamos pegar aqui, ó. Se a gente observar esse sinal, pessoal, ele está deslocado. Ele está deslocado do centro aqui, ó. Tá vendo? O certo ele tá ali, ele tá para baixo. Ele está deslocado para cima. Que a gente consegue fazer isso no osciloscópio mexendo na função posição dele, né? Então essa é a resposta do exercício número 1. Bom, exercício 2 é a mesma coisa. Você tem que fazer o quê? Observar o voo de divisão, tá? Voo de divisão, o que que é, ó? Voo de divisão é amplitude, tá bom? Daí você tem que observar. Tem que observar time divisão. O que que é time divisão? Vou colocar mais ou menos da mesma cor. Time divisão é período do sinal, tá bom? Período do sinal, quando ele começa e quando ele termina. Então ele vai começar aqui, vai terminar aqui. Deixa eu apagar aqui. Começa aqui e termina aqui, tá? Então aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é o período do sinal, tá bom? Por quê? Esse aqui é outro período. Esse aqui é outro período. Esse aqui é outro período e assim vai, repetindo sempre o mesmo período, tá? Então esse aqui, ó, já serve para mim achar o período. Bom, muito bem. Muito bem, agora a gente vai fazer o exercício, último exercício aqui. Vamos lá. A gente tem que fazer o que agora? Desenhar a onda, certo? A gente vai ter que desenhar uma onda aqui, de acordo com os dados que a gente tem aqui, tá bom? Vamos lá. O primeiro dado que a gente tem é simetricamente, é uma onda simétrica. O segundo dado que ela é uma onda senoidal. Então vamos lá. É uma onda simétrica, tá? Ela é igual. E uma onda senoidal. Muito bem. A gente tem que a tensão de pico é 8,5. Qual que é a tensão de pico a pico? Só a gente calcular, né? Vai ser igual a 8,5 vezes 2, que dá igual a 17. Certo? Vamos voltar aqui agora. Deixar bonitinho aqui. Vai ser 17. Muito bem. Tá bonitinho aqui, ó. 17 volts. Tensão de pico a pico.
Período, vamos achar o período. O período, pessoal, tem aqui a frequência, certo? Então, o período é igual a 1 sobre 60, que é igual a 16 milissegundos, certo? Então, 16 milissegundos é o período, tá bom? Então, se o período é 16 milissegundos, e a divisão que a gente tem, ó, a divisão é 2 milissegundos por divisão. Então, quer dizer que cada divisão vai ter o quê? 2 milissegundos, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Ó. Então, eu vou precisar de 2 milissegundos por divisão. O período é 16 milissegundos, então precisa de uma divisão, duas divisão, 3 divisão, 4 divisão, 5 divisão, 6 divisão, 7 divisão, 8 divisão. Eu vou precisar de 8 divisões, por quê? 8 divisões vezes, ó, 2 milissegundos é igual a 16 milissegundos, certo? Então esse é o comprimento da onda, que é 16 milissegundos, que é o período, certo? Então, eu tenho aqui na tela já o tamanho da onda. A amplitude, a gente vai achar a amplitude pelo pico e pico a pico, tá? Então, eu sei que cada divisão tem 5 volts, ó. Aqui em cima, ó, cada divisão tem 5 volts, tá? Cada divisão tem 5 volts. Então, ó, cada divisãozinha aqui, ó, na vertical tem 5 volts. Na vertical. Então, vamos contar. Vamos contar aqui agora. Então, essa divisão aqui, ó, vai ter 5 volts, certo? Essa divisãozinha aqui vai ter 5 volts. Cada subdivisão aqui, ó, cada subdivisão vai ter quanto? Se a divisão tem 5, a subdivisão tem 1 volt. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,5 vai ser mais ou menos aqui, ó. 8,5. Por quê? 8,5 8,5 é a tensão de pico, tá? Então o pico tem que ter 8,5 em cima e 8,5 embaixo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5, mais ou menos aqui, ó. Tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, traçar uma reta. Essa reta vai ser o quê? Vai ser a amplitude. Essa reta aqui, ó. Mais ou menos a amplitude aqui. Nossa. Vamos lá, desenhar a retinha. Aí, ficou mais ou menos reto. Então aqui em cima é a amplitude. Agora a gente vai desenhar a onda. Vou começar desenhando a onda.
Vamos voltar. Ó, bateu aqui em cima, pessoal, tensão de pico. Ele vai retornar até aqui o meio, vai descer, vai ir até a tensão de pico aqui embaixo, vai parar aqui. Dente pen e limpa. Limpa aqui, limpa aqui, aqui. Dá uma melhoradinha no sinal. Não pode encostar ali no em cima. Vem. Tá, beleza. Então essa é a resposta do sinal. Desenhado bonitinho, tá? Ele vai ter o que, ó? Ele vai ter um período de 16 milissegundos, tá? Por quê? Cada divisão é 2 milissegundos, então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 milissegundos período, tudo bem? E a amplitude? A amplitude é 17, certo? Só que cada divisão tem 5. Então, vai ter aqui, ó, 5, 10, certo? E aqui em cima vai ter 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo mais ou menos 4. Então vai dar mais ou menos uns 18, 17 volts aqui na amplitude. Vamos lá, desenhar aqui na amplitude aqui, ó. Que é a amplitude ou a famosa tensão de pico a pico. Beleza, pessoal? Esse é um sinal senoidal, certo? Aqui embaixo é um triangular, que vai ser mais ou menos um triângulo, tá vendo? E embaixo uma quadrada, que vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Tá? Daí vocês têm que ajustar o quê? Ajustar primeiro o período, tá? Que nem eu fiz. E depois ajustar a amplitude. Beleza? Muito obrigado.